Olá, esta é a sétima aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, nesta lista preparatória, nós faremos alguns exercícios do Enem e da ETEC que tem a ver com os temas que nós estudamos no caderno São Paulo Faz Escola. Não todos os temas, mas os principais temas, né, que são critérios de avaliação das avaliações que tem por aí afora, né? Então, nesta primeira aula, nós vamos fazer 4 exercícios. Eu vou dividir essa lista em 2 aulas. Nessa primeira aula, nós vamos fazer 4 exercícios, todos eles do Enem, de vários anos, né? E aí a gente tenta fazer a análise de como que caem esses temas que nós estudamos de estatística, tá? Nos vestibulares por aí, Enem e ETEC. Então vamos lá. O primeiro exercício é esse daqui. Enem 2016. O procedimento de perca rápida de peso. O peso está entre aspas porque o termo correto é massa corporal, tá? Mas vamos continuando. É comum entre os atletas do esporte de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas de categoria até 66 quilos, que é chamado de peso pena nessa categoria, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro, que é esta tabelinha aqui, tá? Tem o atleta 1, 2, 3 e 4, a pesagem 1, 2 e 3 em quilos, a média dessas pesagens, a mediana e o desvio padrão, tá? Então já está em todas as informações, a gente só vai fazer a análise. Continuando a leitura, após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas, aí está lá os cruzamentos possíveis dos 4 atletas, né? Então, o que falou lá? Mais regular e menos regular. Mais regular e menos regular, a regularidade, quem analisa isso do que nós estudamos dos métodos estatísticos, são o desvio padrão, né? O desvio padrão que vai analisar a regularidade dos dados, tá? Então a primeira luta vai ocorrer entre o menor e o maior desvio padrão daquela tabela. Então você só vai olhar, já está calculado o valor, você só vai olhar qual é o menor, que é o mais regular, né, não oscilou muito o peso, e qual é o maior, ou seja, o menos regular, ou seja, ele oscilou muito o peso, tá? Então você vai olhar o atleta, qual o cruzamento que é possível pela análise do desvio padrão. Essa questão é bem fácil, né? Bom, a próxima, exercício 2, também do Enem 2016. Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores a eliminar os criadores do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, não só da dengue, né, chikungunya, um monte de doenças. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados por região da cidade. Então tá aqui a tabela, tá? E tem o caso das regiões aí, no total aí são 8 regiões, tá? Então aí tá o número de casos aí. Continuando, a prefeitura optou pela seguinte distribuição de funcionários a serem contratados: 10 funcionários para cada região da cidade cujo o número de casos seja maior que a média dos casos confirmados. E o segundo critério, 7 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. Então é um exercício de média, né? Média aritmética simples. Desculpa. Continuando,
quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar essa ação. Então nós vamos ter que fazer a análise da tabela e calcular, eu coloquei a tabela aqui só para ficar mais fácil da gente consultar os dados, e calcular o que é conhecido como média aritmética simples, tá? Então o que acontece ali, né? A confirmação de caso em uma região ou outra é um caso, tem a mesma importância, tanto faz na região oeste, quanto na região leste, quanto na região sul, e assim vai, né? Então, as informações aí, elas têm a mesma importância. Então, essa é a média aritmética simples, que é a gente somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que a gente somou. Então, eu vou deixar já indicado, são 8 regiões, né? Então, a gente vai fazer a soma de todos esses valores, só para lembrar, né, o x e a barrinha em cima é o símbolo matemático para a média, né? Então vai somar todas essas regiões e dividir por 8, tá? Dividir por 8, e aí você encontrará a média. E aí ele não perguntou, do exercício não perguntou sobre a média, né? Ele perguntou da contratação dos funcionários. Então como é que vai ser a contratação, tá? A contratação serão 2 critérios. O primeiro critério será para 10 funcionários para a região maior que a média. Vamos só dar exemplo ali. Se a região oeste 277 for maior que a média, você vai colocar 10 ali. Se for menor, você vai colocar 7, né? E aí no final você vai ter que fazer a soma de todos os funcionários possíveis aí para a contratação desta prefeitura, certo? Vamos ver aí, tem que aí colocando depois calcular a média, coloca 7, 10, 7, 10, soma tudo, aí você encontra o número de funcionários para a contratação. Bom, o próximo exercício é o exercício número 3, que caiu na prova do Enem de 2017, né? Vamos ler e vamos fazer as considerações. A avaliação de rendimento dos alunos de um curso universitário baseando-se na média ponderada das notas das disciplinas pelos respectivos números de critério, como mostra o quadro. Então está lá o quadro está dividido as notas em excelente, bom, regular, péssimo, ruim, péssimo, né? Então tá lá os critérios, a gente vai fazer a análise minuciosa da tabela a posteriori. Vamos lá. Quanto melhor a avaliação de um aluno em um determinado período letivo, maior a sua probabilidade na escolha das disciplinas para o período seguinte. Determinado aluno sabe que, se obtiver avaliação bom ou excelente, conseguirá matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1 conforme o quadro. Então são 2 tabelinhas que tem aí, tá vendo? Então a tabelinha está lá os critérios, tá? de créditos, melhor dizendo, né? Das disciplinas, e a gente percebe que a disciplina 1 ela tem a maior importância, porque o crédito dela é maior do que as outras, não é? E a disciplina 2 ela tem a menor importância. Isso caracteriza o que a gente chama de média aritmética ponderada, que é um pouco diferente do caso anterior que a gente falou, do caso de dengue lá, né? Aí não, aí por exemplo, uma nota 10 na disciplina 1 é mais importante do que uma nota 10 na disciplina 2, porque o critério é maior. E aí uma característica da média aritmética ponderada é que os valores geralmente são apresentados em tabelas em combinação de pares, né? Então a gente percebe que a nota e o critério são pares de informações. Então esse é um critério da média aritmética ponderada, tá? Então, só para lembrar a diferença das duas, a média aritmética simples, todos os valores têm a mesma importância, o mesmo peso, tá? E a média ponderada, os valores têm importâncias diferentes, ou seja, eles não são necessariamente iguais, tá? Tá aí a tabela, vamos continuar a leitura. Para que ele atinja o seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1 aí está lá as alternativas. Agora vamos fazer a análise aqui do problema, começando pela tabela de critérios
que ele colocou aí, né, que vai de excelente até péssimo, tá? Para lembrar, né, a nomenclatura também aí que às vezes o pessoal confunde, né? Para a nota ser excelente, o critério foi estabelecido de 9 a 10, só que a gente não conta o 9, porque não tem o igual ali, né? Não é só o maior, né? E o 10 a gente conta, menor ou igual a 10. Ou seja, para ser considerado excelente, a nota tem que ser 10, certo? Para ser considerada boa ou bom, a avaliação, critério bom aí, né? A nota tem que estar entre 7 e 9, né? E a gente considera os extremos, ou seja, tanto 7 quanto 9. Então, para a nota ser considerada boa, ela tem que ser 7, 8 e 9, certo? Que é o intervalo, é linha simbologia de intervalo entre um valor e outro. Para a nota ser considerada regular, repare que está entre 5 e 7, só que a gente considera o 5, mas não o 7, porque o 7 está no critério de cima, né? Então, as notas seriam 5 e 6. O 7 não entra porque tá lá maior ou igual a 5, né? E menor que 7, tá? Que são esses critérios. O critério ruim seria as notas entre 3 e 5, mas eu vou considerar o 3 e não o 5, né? Então, as notas serão 3 e 4. O 5, como no anterior, está no critério de cima. E para ser considerada uma nota péssima, tem que ser uma média menor do que 3, né? Ou seja, as notas serão 1 e 2. Ou seja, como ele quer o objetivo dele para escolher uma determinada disciplina lá, que não citou qual que é, mas falou que ele tem que ter uma média boa ou excelente, tá? Então, e ele quer saber a nota mínima, ele não quer saber a nota máxima, né? A nota máxima é 10, obviamente, né? A nota mínima, para ele estar dentro do critério estabelecido, é o 7, né? Então, ele precisa de uma nota 7 para estabelecer o critério lá que ele colocou para a nota, porque pode ser boa, uma avaliação bom, né? Ou avaliação excelente, tá? Então, a menor nota é 7, porque 7, 8, 9 e 10, ele está dentro do critério lá que ele estabeleceu do objetivo, né? Bom, então vamos lá. Como que se calcula a média aritmética ponderada? Como os critérios eles são diferentes, os créditos são diferentes, então a gente tem que multiplicar pelos pesos, né? E no final a gente tem que fazer o cálculo usando todos os critérios, todos os pesos que são possíveis. A nota a gente não sabe, então eu vou colocar x aí, né? Então aí eu vou multiplicando os valores. Então vai ser 12, o critério 12 para a nota x. Então 4 vezes 8, né? 8 vezes 6, 8 vezes 5 e assim vai. 10 vezes 7,5. Eu vou usar duas casas após a vírgula, né? 3 dígitos, mas se você não quiser usar, não precisa, só vou montar dessa maneira. Então aí, ó, o cálculo seria isso daí, 12 vezes x dá 2x, 12x, 8, que é a nota que ele tirou, né? 8 vezes 4, o peso 4, crédito 4, 6 vezes 8, 5 vezes 8 e 7,50, 7,5 vezes 10. Tudo isso dividido por 42. De onde que saiu esses 42? 42 é o número de critérios. Se eu fazer 12 mais 4 dá 16, né? 16 mais 8 dá 30 e... Peraí, vamos devagar. Vou fazer aqui 8, 20, 24, né? 24 mais 8 dá 32. 32 mais 10 é igual a 42, certo? Então, o número de créditos que foi estabelecido aí, ou pesos, para lembrar da média ponderada, são 42. Então, repara que eu não dividi por 5, tá? Porque não é média aritmética simples, é média aritmética ponderada. Bom, feito o cálculo, coloquei igual a 7, porque é a menor nota que ele precisa tirar. Agora é só fazer cálculo aí, né? Esse 42 ele está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando, e aí depois você vai encontrar o valor do x, uma ação aí de primeiro grau. Bom, o último exercício da aula de hoje é o exercício número 4, que se encontra na prova do Enem de 2019. Um gerente decidiu fazer um estudo financeiro da empresa onde trabalha, analisando as receitas anuais dos 3 últimos anos,
tais receitas são apresentadas no quadro. Então está lá o quadro, o ano 1, 2,2 bilhão, né? No caso aí bilhões, né? Bilhões de reais, 4,2 bilhões de reais e 7,4 bilhões de reais. Bom, continuando, esses dados serão utilizados para projetar a receita mínima esperada para o ano atual, que é o ano 4, pois a receita esperada para o ano 4 é obtida em função das variações das receitas anuais anteriores, utilizando a seguinte regra: a variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2, adicionado a média aritmética entre essas variações, entre essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. Complicadinho essa parte da regra aí, né? Mas o que ele está falando aí? Tem uma variação de um ano para o outro, ou seja, do ano 3 para o ano 2, do ano 1 para o ano 2, né? Tem uma variação, que é a parte da estatística, que a gente chama de variância, né? E tem a média aritmética de dois valores aí, né? Que é o que? A variação de 2 para 3 e de 1 para 2, tá? Eu vou montar o esqueminha e vocês tentam fazer. Aí ele quer saber o valor da receita mínima esperada em bilhão ou bilhões, né, de reais. Será igual, aí tá lá, né? Então tá em 7,4, tem que somar aquela regrinha que ele colocou para poder achar isso daí, né? Bom, então vamos lá, calculando aqui a receita mínima, né? Então eu coloquei aqui a tabela para a gente poder analisar, né, e fazer a solução do problema. Peguei a parte da regra, eu chamei de X, tá? Se você quiser chamar de outra maneira, pode fazer. A primeira parte da regra é fazer o que? A variação do ano 3 para o ano 2. Então você vai olhar lá o quanto que está variando, né? Coloquei o maior para o menor para ficar positivo, e mais uma média, certo? Então eu fiz aí o X barra, que é a abreviação da média. Qual que é a média? Ele vai fazer a média das variações do segundo para o terceiro e do primeiro para o segundo, né? Então eu montei aqui a média mais ou menos assim. Como são duas variações em 3 anos, né? Então eu montei, você vai fazer a variação do segundo para o primeiro, certo? Eu não precisa colocar do jeito que eu fiz, é só colocar o número, né? O número que está lá. E do segundo para o primeiro também. Então são duas variações, porque eu tenho 3 valores. Como é a média, então eu vou somar tudo e dividir por 2, certo? Calculou essa média, aí você vai fazer o que? Para achar o ano 4, você vai pegar o 7,4, que é o último valor da tabela, que é o referente ao ano 3, mais esta medida que eu chamei de X, que é o primeiro cálculo, né? Então você tem que fazer a média, depois resolver para encontrar o valor do X, aí sim você vai conseguir encontrar qual é a receita mínima para o ano 4. Bom, então é isso, tá? Para a aula de hoje. Façam esses 4 exercícios. A próxima aula, na quinta-feira, eu coloco mais alguns exercícios sobre o tema, para vocês poderem analisar aí como que cai, né? E aí a próxima aula, a de quinta-feira, será a última aula sobre esse tema de estatística, e a última aula também de matemática do ano de 2020. Bom, então até quinta-feira.